Estamos iniciando a resenha do Cooperativismo e Agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Depois de 2 anos, acontece uma exposição na capital nacional do gado Jersey. No quadro Temática, o diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina fala das boas perspectivas da safra 21-22. O Azevém é uma forrageira que produz pasto de alta qualidade no inverno. Resultados positivos da Aurora Alimentos alertam para manter o pé no chão e ter cautela. Devemos isso especialmente à continuidade do mercado externo que esteve demandando as nossas proteínas. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes FECOAGRO. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. E começamos este programa de hoje dizendo que, neste mês de outubro, Santa Catarina promoveu um dos eventos mais importantes do agronegócio, a Expo Jersey. A iniciativa deu um pontapé inicial para a retomada dos eventos na região de Braço do Norte, cidade do sul do estado, que é considerada a capital nacional do gado Jersey. A reportagem é do programa de TV ND Agro. Leite da mais alta qualidade para o consumo humano. Mais nutritivo porque tem mais cálcio e proteína do que outro tipo comum. Santa Catarina é a 4ª maior produtora de leite no Brasil. E este é o leite produzido pelo gado da raça Jersey. A espécie é destaque na produção leiteira de Braço do Norte, município que leva a fama de capital nacional do gado Jersey. Nós temos um diferencial para os outros animais de leite, que é a porcentagem de gordura do leite do Jersey, né? É um dos melhores leites que se tem para comercialização, bem mais procurados, pelo fato de ter uma maior concentração de gordura que os demais leites. A produção de leite no estado aumentou mais de 220% nos últimos 21 anos. O leite também é um dos produtos mais importantes para a agropecuária catarinense. São pelo menos 70 mil famílias que atuam no ramo. E para fomentar a retomada dos eventos no setor no sul do estado, a Expo Jersey, iniciativa que reúne produtores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, promoveu palestras e julgamentos e premiação dos 160 animais inscritos. Braço do Norte possui atualmente 490 propriedades rurais que atuam na produção de leite. E o gado Jersey, por exemplo, é um grande atrativo quando o assunto é a qualidade genética do animal e também a do leite produzido por esta espécie. Nós temos uma boa produção de pastagens, uma boa produção de silagens, e isso faz esse casamento dar certo e ter esses dois produtos muito bem desenvolvidos em Braço do Norte. Venner é produtor rural, lida com o gado Jersey há mais de 25 anos. Veio de Bagé, interior do Rio Grande do Sul, para conhecer de perto a produção do leite catarinense. Na verdade, ainda não se tem a bonificação expressiva em cima dessa qualidade do Jersey, mas já está se criando políticas, né? As empresas já estão reconhecendo essa melhor qualidade, né? E desenvolvendo programas de bonificação, né? De pagamento em cima dessas qualidades. As características do gado Jersey se adequam diretamente com a topografia local. E o tamanho e a relação com o homem também facilitam a rotina de produção do leite, um dos mais saborosos para o consumo. Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário sob a responsabilidade da FECOAGRO Santa Catarina. Ivan Ramos, diretor executivo, nos fala hoje das boas perspectivas para a safra 21-22. Estamos iniciando o mês de novembro e com ele a reta final do ano 2021. Um ano que pode-se dizer
de autoafirmação em diversos aspectos, em todos os âmbitos, local, regional, estadual, nacional e até internacional. Um ano em que as pessoas se conscientizaram das necessidades de manter os cuidados com o vírus da Covid-19. Um ano em que a vacina chegou e reduziu os riscos com a doença. Mas também um ano em que a política brasileira nos envergonhou com o comportamento de determinados parlamentares que conduziram uma CPI com cartas marcadas e que chegaram a nenhuma conclusão honesta. A mídia comprometida ofereceu palanque a políticos abarrotados de processos judiciais e que oneraram os cofres públicos com gastos desnecessários e ainda humilharam muitas pessoas com um interrogatório dirigido, comprometendo ainda mais a credibilidade dos nossos políticos, colocando todos numa vala comum, prejudicando aqueles que não merecem essa pecha. No âmbito do agronegócio e do cooperativismo, apesar dos problemas econômicos que o mundo convive, se pode afirmar que foi o segmento que melhor se saiu e ainda convive com otimismo. A estiagem, a cigarrinha, os eventuais problemas no decorrer da safra não comprometeram os resultados do setor na sua média, e isso contribuiu para que ampliassem as áreas de plantio, especialmente em Santa Catarina. Segundo a Ipagre, as principais culturas do estado tiveram suas áreas ampliadas, com expectativas positivas de produtividade. Apesar da elevação dos custos de produção, os preços ainda estão compensando. Os agricultores que adquiriram os insumos de forma casada com as vendas futuras dos grãos estão mais assegurados de resultados na sua lavoura e as cooperativas estão presentes para esse tipo de negócio. Aqueles que compraram adubos mais tarde para pagar com a safra sem ter travado o negócio estão mais expostos a riscos econômicos, pois se os preços dos grãos caírem na época da colheita, poderão ter problemas. Os resultados das lavouras de cereais de inverno e que já estão sendo colhidas estão oferecendo bons preços, segundo as primeiras manifestações de produtores. É bem verdade que em determinadas regiões existiram problemas com o clima, afetando a qualidade do trigo. Porém, se não for possível ser utilizado para a farinha, que remunera melhor, servirá para a ração, ajudando a suprir o déficit de milho e assim obtendo resultados econômicos, pois os preços do grão, mesmo com alguma redução, continuam elevados. Portanto, o presente exercício para o agricultor e por consequência para as cooperativas está sendo muito bom. Deve ser um dos resultados mais rentáveis da década. E do futuro, o que esperamos? Muitas dúvidas. Preços dos insumos continuam crescendo. E o que é pior, estão faltando. Quer por falta de matéria-prima na indústria produtora, quer por problemas de logística internacional. Está faltando navios e condições de transporte e não se vislumbra a solução a curto prazo. O frete internacional mais que quadriplicou de preço neste ano e ainda está ausente no mercado. A partir da próxima safra de inverno e de verão de 2022 e 2023, poderemos ter problemas de abastecimento de insumos agrícolas. Não apenas devido aos preços, mas também na oferta dos produtos. O que fazer? Comprar agora para entrega futura? Se tiver fornecedor, até pode ser uma alternativa. Arriscar os altos preços do momento sem saber o que vai acontecer no futuro? E se subirem mais lá na frente? Riscos existem em qualquer atividade. Precisamos apenas mitigar qual o de menor vulto. Uma coisa é certa: ficar sem produto
o risco será ainda maior. Dessa forma, fazer a média nos negócios sempre oferece menor risco. Diante de uma eventual crise de abastecimento de adubos e preços elevados, o caminho é buscar produtos especiais que garantam maior produtividade. Aí pode-se colher mais na mesma área e garantir rentabilidade na atividade. E agora acompanhe os assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. O Azevém é uma forrageira que produz pasto de alta qualidade no inverno. Resultados positivos da Aurora Alimentos alertam para manter o pé no chão e ter cautela. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Cicobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Cicobi, somos feitos de valores. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a Ceasa, Cidasc e Epagre e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br. O azevém, uma espécie anual de inverno muito usada para alimentar o gado, principalmente as vacas leiteiras. Para melhorar os índices de produtividade das pastagens, a empresa Epagre desenvolve o Programa de Melhoramento Genético de Forrageiras. É hora de conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela pesquisa em Lages com variedades de azevém. A reportagem do programa de TV SC Agricultura. O outono e inverno é o período mais crítico para a pecuária no sul do Brasil, pois há menor oferta de forragens. Para atender à necessidade nutricional dos animais, a Epagre desenvolve vários cultivares, como por exemplo de aveia e azevém. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais esse trabalho realizado aqui na Estação Experimental de Lages. O processo de melhoramento ele começa com a escolha dos pais para fazer então os cruzamentos. Então os melhores cultivares são cruzados com os melhores cultivares, que irá gerar uma população segregante e que essa população possui as características para a seleção, que dentro dessa população existe uma grande diversidade. Existindo essa grande diversidade na população, nós podemos então selecionar aquelas plantas que são mais vigorosas. Como nós podemos ver aqui nessas parcelas, temos diferença entre plantas. Então plantas com um crescimento bem fraco, enquanto aqui nós temos uma planta com um crescimento bastante vigoroso. Então esse é o processo de selecionar aquelas plantas que têm um maior potencial produtivo. Após essa seleção de plantas individuais, nós fazemos avaliações em parcelas, também avaliações a campo para avaliar o desempenho dos animais nessas pastagens. É um trabalho minucioso, demorado. Quanto tempo leva esse processo em média? Desde o início da escolha dos pais para fazer o cruzamento até o lançamento de um novo cultivar, pode levar de 10 até 15 anos para lançar um novo cultivar. O azevém é a principal forrageira anual de inverno utilizado no estado de Santa Catarina. E os produtores hoje em dia têm à disposição uma grande diversidade de cultivares. A Epagre recentemente desenvolveu 2 cultivares. É o cultivar Alto Vale e o cultivar Centenário. O cultivar Alto Vale tem 3 características muito importantes que o diferencia dos outros cultivares. Ele é um cultivar muito precoce, ou seja, ele dá um pastejo muito rápido e tem um intervalo entre pastejo também muito curto. Além disso, ele tem um ciclo médio a longo. O cultivar Centenário é um material mais rústico que foi desenvolvido para uma região mais fria. Ele é um material que tem uma menor exigência de aplicação de insumo. Além disso, é um material que tem um intenso perfilhamento e alta capacidade de produção de semente, favorecendo a ressemeadura natural. O que o produtor deve observar no momento de escolher uma espécie forrageira? O primeiro cuidado que o produtor deve ter é em adquirir semente legalizada. Porque quando ele não adquirir semente legalizada, ele pode estar levando para a sua propriedade materiais que não é exatamente aquilo que ele comprou. E além disso, do risco de levar plantas daninhas junto com a semente. A época recomendada para a semeadura do azevém vai do mês de março até o mês de maio. No entanto, o atraso da semeadura pode prejudicar muito o início do pastejo. A cada dia que nós atrasamos a semeadura, são 2 dias de atraso no primeiro pastejo.
Então, recomendamos que a semeadura tanto do azevém Alto Vale quanto do Centenário seja feita na segunda quinzena de março. Apesar do mercado interno andar em ritmo lento, as vendas internacionais estão ajudando a equilibrar o setor do agro. Tanto é que os números da Cooper Central Aurora Alimentos no primeiro semestre foram positivos. Isso graças ao envolvimento dos produtores associados, das cooperativas e dos negócios feitos com parceiros externos. Apesar disso, a Aurora entende que é preciso andar com os pés no chão e olhar fixo no horizonte para que tudo saia dentro do planejado. A reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Considerado o terceiro maior conglomerado agroindustrial do país, Aurora Alimentos vive momentos especiais. Está sendo de encher os olhos em todos os sentidos. Jamais se exportou tanto e para tantos países. Em 2020, a Cooperativa Central cresceu 61% em receita e 23% em volume exportado. E no primeiro semestre deste ano, as margens continuaram em alta. Hoje, 17% da carne suína exportada é da Aurora, como também 6% de toda a carne de frango. Apesar dos custos elevados de produção, o cenário que se desenha para o segundo semestre continua sendo de alta. Isso porque o mercado internacional segue aquecido com um apetite voraz por alimentos. E é por esse caminho que a Aurora vai seguir. Em receitas, as exportações do Sistema Aurora renderam 667 milhões em carnes e derivados, o que representou o crescimento de 23%. O frango contribuiu com 40% desse total e o suíno com 60%. Foi um primeiro semestre animador. Na prática não tivemos surpresas, os números planejados acabaram se consolidando. Devemos isso especialmente à continuidade do mercado externo que esteve demandando as nossas proteínas. No que dependesse do mercado interno, sim, os impactos teriam sido negativos, e temos que citar, obviamente, aqui a razão dos altos custos de produção que nós passamos a atravessar e que ainda perduram. Para esse segundo período do ano, apesar do cenário das commodities seguir com viés de alta, é preciso atenção para não perder o foco no que realmente interessa. Nós já tivemos sinalizações e ações concretas de redução de preços, especialmente do mercado chinês, que era o mercado que mais carregava proteína suína, em especial, e agora, então, estamos na observação. É um pouco imprevisível aquilo que vai ser o comportamento para os próximos meses no que toca ao mercado asiático, o mercado chinês, e isso afeta o mercado externo como um todo, aonde nós estamos presentes com mais de 1/3 hoje do nosso volume produzido. O mercado interno deve se aquecer, a tendência é que se mantenha? O mercado interno tem dificuldades de assimilar preços, nas tentativas feitas no sentido de repassar os elevados custos em função do preço dos grãos, nós estamos encontrando algumas dificuldades. O mercado interno reage, obviamente, pela capacidade de consumo. O bolso do brasileiro, em geral, não está preparado para absorver elevações de preços. E para que esse resultado consolidado siga no azul, a Aurora conta com apoio irrestrito dos seus mais de 75 mil filiados. São eles que mantêm a cadeia ativa e respeitada. E é assim que tudo deve continuar para que a meta seja atingida. As áreas são bem distintas, né? A suinocultura, nós tivemos alguns problemas com relação a custo de produção, principalmente, né? E com a suinocultura da Aurora, 85% é produção própria, então o produtor não sentiu tanto esse mal que veio atingir a produção, né? Ficou mais uns 15% a cargo das cooperativas filiadas e alguns produtores independentes. Mas, tecnicamente, graças a Deus, nós tivemos um progresso muito grande, um aproveitamento muito grande, rentabilidade, produtividade. Então, a suinocultura, sem dúvida nenhuma, produzimos bem.
onde foi o sustentáculo da Aurora, né? Devido até à exportação da carne suína para a China. A avicultura já é 100% Aurora, custo nosso, e que também nós não paramos, não diminuímos o alojamento, nós continuamos o abate, inclusive aumentando o volume de abate, abatendo aos sábados à tarde. Adquirimos também mais 2 unidades frigoríficas e, sem dúvida nenhuma, esperamos que o mercado absorva esses custos. Temos certa dificuldade do consumidor interno em absorver isso, mas nós acreditamos, já começamos a virar, a conseguir passar os nossos custos ao mercado. Então, a avicultura que passou até hoje, nesse ano principalmente, por uma fase muito difícil, agora começa a reverter em cima da exportação e do próprio consumo no mercado interno. E o leite é uma incógnita muito grande, né? O leite depende do dólar. Se o dólar estiver baixo, as empresas importam leite em pó, né, para viabilizar seus custos. Quando o dólar sobe, inviabiliza, então o mercado interno melhora um pouco, o leite spot melhora um pouco. Mas também é um produto que é consumido muito pelas famílias, pela escola. E como nós não tivemos aula presencial nos últimos tempos, diminuiu muito o consumo de leite. E o leve aumento que teve de preço no mercado refletiu, sem dúvida nenhuma, numa diminuição do consumo. Então, o leite realmente é uma incógnita. Nós estamos passando por uma fase não muito boa em termos de preço de leite. As empresas com dificuldade, o produtor com dificuldade, mas esperamos que isso melhore e melhorando o poder aquisitivo do nosso povo, do empregado nosso, nós devemos ter, sem dúvida nenhuma, também no leite o melhor resultado. O esforço do produtor lá no campo, juntamente com a eficiência administrativa da Aurora, colocam a Cooperativa Central no caminho do desenvolvimento sustentável, porque é para lá que todos os grandes conglomerados estão indo. E como já falamos, né? Pés no chão e olho fixo no horizonte para manter o planejado. Este é o cuidado necessário. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã!